que tu está fazendo aí? O que tu está te arrastando aí nesse buraco? O que tu está fazendo no buraco? O que tu está fazendo naquele buraco? Hein? Vai fazer xixi. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um encontro. Na aula de hoje, eu gostaria de alterar um pouquinho a fórmula regular dessas aulas para, em primeiro lugar, informar que lá no Moodle vocês já possuem as questões da primeira prova. Você encontrará lá, nos esclarecimentos, a informação relativa à primeira prova do semestre, que juntamente com aqueles exercícios que fizemos e que já foram corrigidos, nós integraremos adiante, quando da segunda prova, certo? A média final para aprovação dos alunos. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Em primeiro lugar, todos se atentem para a existência de questões avaliativas no Moodle. Juntamente com essas questões avaliativas, eu juntei o texto que vou comentar adiante sobre Taiwan, como me foi solicitado na última aula.
Nós vamos iniciar a nossa aula hoje através de esclarecimentos, então, em relação à nossa avaliação, a nossa chamada atividade extra-classe, que vai complementar os horários de aula e que vão ser também, dependendo do aproveitamento tirado, vão ser objetos de também, quem sabe, atribuição de pontos ao final do semestre. Além dessa primeira atividade, nós vamos elaborar outra atividade na segunda parte do programa, que, na verdade, já iniciamos a partir da próxima aula, onde vamos falar acerca das organizações internacionais e, posteriormente, vamos falar sobre a questão do direito internacional privado. Eu quero parabenizar todos pela formalização da prova, pela elaboração daqueles exercícios avaliativos que foram muito bons. Parece-me que vocês conseguem, então, alcançar aquilo que se pede, a análise da Convenção de Viena de 1969, que, conforme as respostas dadas, de fato, ajustaram a solução dada aquela questão específica. Bom, pessoal, vamos, então, em primeiro lugar, analisar as questões dos nossos exercícios avaliativos. Ana está chegando agora, Ana? Carolina? Sim? Não, só para mim. Oi, agora. Só porque eu estou... Aviso, Sofia, obrigado. Só para avisá-las, então, que lá no Moodle já estamos com as questões de prova, que vocês terão uma semana para formalizar, certo? E, juntamente, o texto relativamente àquilo que vocês me pediram na última aula, acerca da questão vinculada a Taiwan. De qualquer sorte, ao final da aula, nós vamos falar de Taiwan, certo? Antes disso, eu gostaria, então, de analisar as questões daqueles exercícios vinculados à atividade extra-classe, e se vocês, no transcurso da aula, tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição, certo? Para a respectiva resposta que for necessária. Vejam o que fala a primeira questão. Em 14 de 2 de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969. Portanto, 79, 89, 99 e 2009, 40 anos após a assinatura da Convenção, o Brasil, então, promulgou e sucessivamente ratificou a Convenção de Viena. Este é um dos grandes problemas da incorporação do direito internacional brasileiro, certo? Dentro do sistema que voga a nível internacional. Então, vejam, com a promulgação da Convenção de Viena, através do decreto 7.030, a Convenção codificou as principais regras a respeito da conclusão, da entrada em vigor, da interpretação e da extinção dos tratados internacionais, tendo como base os dispositivos desta Convenção. Questionou-se: assinale a alternativa correta. As hipóteses nós tínhamos da letra A à letra D, e vamos analisar cada uma delas, até para a gente poder, eventualmente, se tiverem dúvidas, me perguntarem. Letra A. Para fins da Convenção, a palavra tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre Estados e ou organizações internacional. Boa noite, Natália. Boa noite. Boa noite. E
a Convenção codificou as principais regras da conclusão, entrada em vigor, interpretação e extinção dos tratados internacionais, tendo como base os dispositivos dessa convenção. Letra A. Para fins da convenção, tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre estados e ou organizações internacionais. Nenhum erro, nenhum problema, certo? O que ocorre é que, de fato, quem pode elaborar tratados, segundo a esfera da Convenção de 69, é só os estados. As organizações internacionais, na verdade, estão regulamentadas pela Convenção de Viena de 1986. Mas vamos adiante. Então, essa primeira questão, exatamente porque incorpora na Convenção de 69 também as organizações internacionais, estaria errada, certo? Letra B. Os estados são soberanos para formular reservas, independentemente do que disponha o tratado. Todo estado participante de uma convenção internacional pode estabelecer reservas, independentemente, o que nós dizíamos, independentemente do que disponha o tratado. Sempre eu posso fazer reservas. Vocês se recordam, né? O que são as reservas. E aqui uma questão que eu falei e que eu gostaria que lembrasse. Existem tratados que proíbem reservas, certo? E as reservas, para serem admitidas, elas têm que ser diretamente consignadas e autorizadas. Até porque o que nós podemos fazer é autorizar algumas reservas e outras não. Mas vejam, pessoal, o que nós temos é que, de acordo com a Convenção de Viena, tá, essas reservas podem não ser sequer autorizadas. Então, nem todos podem elaborar reservas. Eu dei um exemplo, não sei se vocês recordam, a respeito do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, cujo texto proíbe formalmente quaisquer reservas. Então, essa abertura para os estados não é plena, ela vai depender daquilo que os plenipotenciários deliberarem no transcurso da ocasião. Letra C. Um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas por um tratado internacional devidamente internalizado. O direito interno, na forma da Convenção de Viena, é hierarquicamente inferior às normas de direito internacional, como os tratados. Então, vejam, eu perguntaria, estes estados eventualmente podem alegar uma impossibilidade formal de não estabelecer, certo? Um impedimento de utilização daquelas obrigações em função de algum fato. E aqui está a resposta correta, pessoal. A letra C. A letra C diz, então, que toda vez que um Estado alegar justificadamente regras de seu direito interno de importância fundamental para a sua própria ordem constitucional, certo? Este fato pode, sim, justificar o descumprimento de obrigações internacionais assumidas, certo? Muito bem. Letra D. Os tratados que conflituem com a norma imperativa de direito internacional, recordem-se, aquilo que nós chamamos de jus cogens, ou seja, normas que são, embora internacionais, superiores à própria estrutura de um tratado internacional. Por exemplo, um costume que tem uma amplitude internacional de tal modo que se tornou regra obrigatória, como se legislada fosse. Então,
A pergunta era esta, a hipótese era essa: se os tratados que conflitam com uma norma interna internacional da mesma natureza pode derrogar uma norma imperativa a eles conflitante? Pode. Se for, desculpem, não pode. Se for, evidentemente, uma determinada regra proibitiva diante a ordem interna. E, finalmente, essa letra D. Então, para que vocês apontem, não sei se tem alguma dúvida, mas fico à disposição. A número 1 vai ser a resposta correta, a letra C, certo? Eu acho que quase todos acertaram essa questão. Aliás, eu vou repetir o que eu já disse antes, aquelas questões de extra classe que foram apresentadas foram muito bem, em termos gerais. Foram muito bem elaboradas e muito bem pesquisadas. Alguns ainda tiveram uma modalidade de responder muito interessante ao complementar as suas ideias, colocando exatamente o que pensou e por que, eventualmente, achava que não poderia ser aquilo. Evidentemente que eu vou considerar isso também. A número 2. Considerando as disposições da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, certo? E a sua aplicação na jurisprudência internacional, julgue, certo ou errado, o seguinte item. O que eu estou perguntando? Se uma convenção, certo? Se a Convenção de Viena, certo? Em sua aplicação pela jurisprudência do Tribunal Corte Internacional de Justiça, certo? Vai poder, aqui está a questão, a referida Convenção de Viena estabelece em suas regras gerais de interpretação que os termos de um tratado devem ser interpretados em seu contexto, o qual inclui, entre outros, o texto do tratado, o preâmbulo do tratado, eventuais anexos ao tratado, acordos subsequentes e os trabalhos preparatórios. Isso vocês encontrarão lá no item Interpretação dos Tratados Internacionais. Então, esta hipótese está correta ou é falsa? Na verdade, esta hipótese é inteiramente correta. Para interpretarmos um tratado, se ele estiver com grande dificuldade de entendimento, nós podemos nos socorrer de todos estes meios complementares, desde a sua elaboração até os seus anexos e seus demais dispositivos, no sentido de interpretá-lo de maneira adequada. Portanto, a resposta estaria certa, certo? Também bastante acertos em relação a essa questão. Questão número 3. A respeito dos tratados internacionais, assinale a opção correta. A. Como regra, um Estado não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado, salvo na hipótese de violação manifesta à norma de direito interno de importância fundamental sobre competência para concluir tratados. Vejam, pessoal, está correta esta hipótese da letra A, certo? De acordo com os artigos 27 e 46 da Convenção. Então, vocês vejam que este aluno aqui, por exemplo, que eu estou com a prova dele em mãos, ele fez o comentário num adendo, onde ele, inclusive, interpreta os artigos e os fundamentos pelos quais a resposta estaria correta. Aliás, essas questões eram exclusivamente, objetivamente, o sentido de vocês manusearem a Convenção para entendê-la. Letra B. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados conceitua como tratado um acordo internacional concluído por escrito entre Estados, certo? E regido em conformidade com o direito internacional, certo?
desde que sua denominação se inicie por um dos seguintes termos: tratado, acordo ou pacto. Pessoal, a denominação do acordo pode ter uma extensíssima gama de nomenclatura. Eu posso falar em pacto, eu posso falar em acordo, eu posso falar em justificativa contratual, eu posso falar em convenção, ou seja, não é necessário ser sempre um tratado chamado de tratado, ou de acordo, ou de pacto. Estes são sinônimos, mas existem vários outros. Letra C. A reserva significa uma declaração unilateral feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições de um tratado multilateral ou bilateral. Pessoal, se vocês olharem esta questão, de acordo com o artigo 80, de acordo com o artigo 53, com o artigo 64, nós vamos verificar, por exemplo, que estes dados que foram colacionados aqui estão todos corretos. Uma reserva, de fato, é uma declaração unilateral de um Estado só, né? Que é feita pelo Estado, que quando ele assina, quando ele ratifica, quando ele aceita ou quando ele aprova um tratado. E o objetivo da reserva é de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições, né? Muito bem. Para tanto, o objetivo de modificar certas... Desculpe que a letra também é pequenininha aqui. O efeito jurídico de alterar ou extinguir certas disposições de um tratado multilateral ou bilateral. Aí que está o erro. A reserva só funciona para tratados multilaterais. Um tratado bilateral não precisa ter reservas, porque as partes estão frente a frente, certo? E ali elas podem, eventualmente, negociar até as fórmulas de adaptação do tratado. Então, o erro aqui é a palavra bilateral. As reservas só se admitem nos tratados multilaterais, certo? Vamos lá. Letra D. Para que um tratado internacional entre em vigor, é necessário que ele seja registrado na Secretaria das Nações Unidas. Sim ou não? O registro do tratado, certo? Invariavelmente, pode ou não ser registrado nas Nações Unidas. Agora, o registro dá maior garantia de que, quando o Estado for se defender perante a ONU, diante de algum problema que estava inserido naquele tratado, se ele foi registrado, isto vai ser aceito pela ONU. Mas não há obrigatoriedade nenhuma desse registro. Ele é um ato complementar, certo? Que vai, na verdade, tornar mais publicitado o conteúdo daquele tratado. Continua. A superveniência, aqui foi colocado uma letra E, a superveniência de uma norma de jus cogens, obrigatória, que esteja em conflito com um tratado internacional, acarretará a suspensão temporária das disposições ajustadas até que haja modificação do que tiver sido pactuado. Vejam que algumas coisas se repetem aqui nas questões. Evidentemente que uma norma de jus cogens, que nós chamamos norma geral e imperativa de direito internacional, é a mesma coisa, ela se sobrepõe às normas do próprio direito internacional, porque, invariavelmente, elas são consideradas como regras costumeiras, com efeito extensivo a todos os países do mundo, até quem não assinou o tratado. Certo? Então, a resposta correta da letra do número 3 é a letra A. Número 4. Com relação ao estatuto jurídico dos tratados internacionais no direito brasileiro,
Esclareça se os tratados internacionais se incorporam ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Vocês se recordem que nós analisamos a questão do ingresso do tratado, a recepção do tratado na ordem do direito interno brasileiro? Vocês se lembram disso? E que quando eles são aqui incorporados, eles invariavelmente são lei ordinária e podem ser emendas constitucionais apenas quando se tratar de tratado envolvendo direitos humanos. Então, não são todos os tratados que são emendas constitucionais. Os tratados, na verdade, em regra, são leis ordinárias. Por esta questão, eu perguntaria se está errado ou está certo. Evidentemente que está errado, certo? A número 5. Um tratado é um acordo entre Estados. É prerrogativa da soberania de cada Estado-nação o poder de pactuar seguindo os ditames do direito internacional para depois ratificá-lo, aderir a ele ou sucedê-lo. Um Estado pode, ao ratificar um tratado, formular reservas a ele, indicando que, embora consinta em se comprometer com certas disposições, não concorda em se comprometer com outras disposições. No entanto, uma reserva não pode derrogar o objeto e o propósito do tratado. Tratados internacionais têm diferentes designações, como pactos, cartas, protocolos, convenções, acordos. Então, em cima desta informação, que o Estado pode ratificar, que ele pode apresentar reservas, certo? Pode se comprometer, certo? Mas o que uma reserva não pode fazer? Aí as perguntas. É necessário, para que os Estados ratifiquem os tratados, que eles se comprometam sempre com suas disposições, ainda que gradativamente sejam superiores à legislação interna, excetuando-se aquelas de status constitucional? Vejam bem a pergunta. Uma reserva não pode derrogar o objeto e o propósito de um tratado, certo? Ou seja, o cerne do tratado. Se o tratado diz, como a Convenção de Viena, que o direito internacional tem primazia, hierarquia e superioridade ao direito interno, isso não pode ser alterado. Este é o núcleo do tratado. Um tratado que proscreve a guerra não pode, evidentemente, ser favorável, posteriormente, à decretação de uma guerra por um outro tratado. Então, a letra B, depois, vai dizer: um tratado é legalmente vinculativo para os Estados que tenham consentido em se obrigar por suas disposições. Evidentemente que isso está correto. Veja, o tratado vincula o Estado que tenha já consentido, tenha concordado em se obrigar pelaquilo que ele traduz. Aí ele está obrigado, de fato. Letra B, que é a letra correta. Letra C. Um tratado do tipo sucessão, que acontece em virtude de uma disposição específica ou de uma declaração, é autoexecutável na maioria dos tratados? Sabe o que é o tratado de sucessão, pessoal? Talvez eu tenha me passado, porque eu não cheguei a esclarecer o tratado de sucessão. Por exemplo, vocês sabem que os Estados Unidos fez um acordo internacional, elaborou um tratado com Cuba, onde objetivou alugar parte do território de Cuba. Chama-se arrendar parte do território, onde constituiu uma base militar, chamada Guantánamo, sabe? Ou seja, uma base militar norte-americana dentro de Cuba, e que até hoje existe. E por que existe? Porque um tratado obrigatoriamente vincula.
seja o governo da época, seja todos os governos posteriores, porque isso é uma obrigação de Estado e não de governante. Por isso que até hoje, ainda que tenhamos passado por todo o período de Fidel Castro em Cuba, onde se demonstrou uma inimizade com os Estados Unidos, ainda assim Fidel Castro manteve a rigidez e a completude daquele tratado internacional, que, aliás, até hoje vigora. A letra C. Um tratado por ser tipo sucessão foi o que nós lemos, né? E letra D. Um tratado só pode ser ratificado por um Estado que tenha assinado anteriormente, durante o período no qual ele esteve aberto às assinaturas, quando da sua elaboração. Nós podemos adotar um tratado depois que ele já foi elaborado, já está em vigência? Nós podemos nos incorporar a esse tratado? Ou não podemos, só quando ele está sendo elaborado? Podemos, isso chamamos de adesão. Aliás, o objetivo de todos os tratados, que quando ele já esteja em vigência, eles estejam vigorando, cada vez mais estados adentrem nas suas disposições e tornem ele mais concreto, mais coerente, mais completo. O objetivo é que, quanto maior o número de estados-partes, melhor. Muito bem. Aqui eu já dei aí a resposta, que é a letra B, né, pessoal? Essa era o número 5. Número 6. Sob o processo de formação dos tratados internacionais, não é... Aqui eu cometi um erro e eu até excusei e emendei, porque foi redigido mal. E alguns alunos colocaram, inclusive, professor, eu não entendi se é ou se não é a sua pergunta. Porque eu disse assim, ó, sobre o processo de formação dos tratados internacionais, não é correto afirmar. É ou não é. Será que é isso? Claro que seria é ou não é, só que esse ou não entrou aqui. E aí vem as perguntas. Quando eu formo um tratado, letra A assinatura do tratado, por si só, já traduz um aceite precário e provisório? Trata-se de mera aquiescência do Estado em relação ao conteúdo final do tratado. A assinatura do tratado, via de regra, indica tão somente que o tratado é autêntico e definitivo. Está correto, certo? É ou não correto? A ideia, eu também deixei de falar, é botar um C ou um E na frente de cada um. Mas eu, ao final, até pelas respostas de vocês, coloquei a resposta correta como a letra C, certo? Que diz o seguinte, é de competência exclusiva, a maioria de vocês colocou isso e está errado. E vocês vão me dizer por quê. É competência exclusiva da Câmara de Deputados resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais do Brasil. O que vocês acham? Só compete à Câmara de Deputados ou só compete ao Congresso Nacional? Tanto a Câmara quanto o Senado, pessoal. O nosso sistema congressual é bicameral, ou seja, nós temos que votar essas questões tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado Federal. Então, a resposta C, que foi a resposta quase que unânime, levou, acho que, em consideração aqui, eu só quero dar uma olhada aqui, levou em consideração aqui exatamente o fato de entender que Câmara de Deputados é a mesma coisa que o Congresso Nacional. Não é. Aí faltaria o Senado Federal, se fosse o caso. Eu já antecipo a vocês que todas essas questões foram questões de provas, foram questões de concurso público, foram questões que, inclusive, pelo seu grau de dificuldade, que elas não são fáceis, não, pessoal, pelo seu grau de dificuldade, exige um esforço e um conhecimento muito pleno acerca da Convenção de Viena. Então, quando eu estou aqui trazendo essas assertivas, é para mostrar e para tentar trazer para vocês a ideia de que vocês foram realmente muito bem, certo?
Tem uma ou duas notas muito baixas, mas a maioria é de 7 para cima, certo? Número 7. Professor, Oi? Pois não? rapidinho, só na anterior são incorretas a B e a C. A, B e a C. Eu acho que foi você, Ana, que colocou isso? Oi? Foi tu que Eu falou. botei incorretas A, B e C. É A, B e C. Está plenamente justificado, viu, Ana? Plenamente justificado. Esse é um erro que acontece nos concursos públicos, inclusive, de questões formuladas por bancas de pessoas que elaboram, inclusive erradas, e que são depois anuladas em concursos públicos. Então, aqui, por exemplo, eu perguntei alguma coisa e tem várias respostas. E essa eu já deixei aqui colacionada, e eu acho que você foi a única pessoa que se deu conta. Mas quem colocou aqui exatamente a resposta certa, que era, na verdade, aqui a resposta da letra B, tá? Que a ratificação é uma confirmação formal de que um Estado está obrigado ao tratado, sem dúvida, significa que o aceite definitivo pelo qual o Estado se obriga pelo tratado no plano internacional. Né? Como era mais entendível, digamos assim, ela prevaleceu, mas eu considerei todas. Até é bom essa análise, porque vocês vão ver depois lá dentro do Moodle, vocês estão ali com as notas já, entendeu? Credenciadas pelo tamanho da prova. Então, se tiverem dúvidas depois, eu volto à tona para justificar por que ou não algum erro ou alguma nota que não está correta. Número 7. Considerando que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados e sua aplicação na jurisprudência internacional, julgue a seguinte afirmação: o ato relativo à conclusão de tratado praticado por pessoa que não pode ser considerada representante de um Estado, nós falávamos de plenipotenciários, né? Ou de uma organização internacional para este fim, é eivado de nulidade absoluta, não comportando confirmação ou convalidação. Pessoal, a pergunta é errado ou certo? Vejam, se alguém que estava presente na convenção não trouxe os plenos poderes, e assim mesmo participou da convenção, certo? Em princípio, esta apresentação em nome daquele Estado é errônea, porque ele não está investido de poderes. Mas vejam, há uma disposição específica justificando que pode ser posteriormente confirmada. Ou seja, o Brasil manda uma convenção internacional o seu ministro da Fazenda, porque o assunto é de matéria financeira. Quando o ministro da Fazenda, que não tem plenos poderes por si só, né, pela figura dele, ele teria que ter levado os plenos poderes. Mas vejam, o presidente brasileiro, ao tomar conhecimento de que isso poderia ensejar uma nulidade, pode confirmar, não, ele é o meu representante. O único ministro que pode representar o Brasil nas convenções internacionais, certo? Sem estar ungido de plenos poderes, depois do presidente da República, o ministro das Relações Exteriores. Este tem automaticamente plenos poderes, certo? Então, evidentemente, que a resposta colocada na letra 7 estava errada. Né? Número 8. De acordo com a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluídos em 23 de maio de 1969, define-se por tratado internacional o acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional. Tudo certo.
seja constante de um instrumento único, quer de 2 ou mais instrumentos conexos. Correto. Quaisquer que seja a sua denominação específica. Correto. Sobre o assunto, a pergunta: admite-se excepcionalmente que um Estado possa invocar as disposições de seu direito interno para fim de justificar o descumprimento do tratado que ele assinou? É óbvio que não se admite. Ele não vai cumprir o tratado porque diz que houve uma violação de uma norma interna sua. Ora, se isto houve, né, evidentemente que está errado, porque ele não pode se eximir do cumprimento da obrigação internacional para aplicar uma norma de direito interno. Até porque é absolutamente contrário à convenção. Professor, Oi. aqui nesse caso, na questão está dizendo excepcionalmente, e tem uma exceção na Convenção de Viena, que seria aquela do artigo 46. Que diz? Então, não estaria certa? Qual é? Quem colocou? Eu, Sofia. Sofia. Isso, aqui eu tenho o artigo. Eu não estou com muita internet para deixar a câmera ligada. Não tem problema, Sofia. Mas, Sofia, me diz o seguinte, na questão 8, isso, né? Isso. Diz assim, qualquer que seja a denominação específica, sobre o assunto, admite-se excepcionalmente que um Estado possa invocar disposições de seu direito interno para o fim de justificar o inadimplemento de um tratado? Não, nem excepcionalmente. Certo? Porque não pode deixar de cumprir uma obrigação que já assumiu. Se ele não quer mais assumir aquela obrigação, ele tem que denunciar o tratado. Ele não pode deixar de aplicar o tratado. É claro que eu estou sendo bastante teórico quanto a este assunto, porque no Brasil acontece toda hora o descumprimento de tratados. Mas é ato de responsabilidade internacional que o Brasil pode ser penalizado na esfera internacional. O Brasil está obrigado a cumprir. Ora, você aqui dentro tem uma regra que diz, vamos pegar a Convenção de São José da Costa Rica, uma convenção de direitos humanos, que diz assim, é proibida a prisão por dívida, exceto o caso de não pagamento de pensão alimentícia. Ponto. Ou seja, eu estou dizendo, nenhuma dívida pode dar cadeia. A única coisa que pode dar cadeia é o marido que não paga pensão para os filhos, é a mulher que não paga pensão de acordo com as circunstâncias. E isso dá cadeia para uma convenção internacional que o Brasil admitiu. Anos depois, o Brasil, em sua Constituição de 88, inclui um outro item, além deste, dizendo que, na sua Constituição, é proibida a prisão por dívida, exceto o não cumprimento de obrigação alimentar e o chamado depósito infiel. Este depósito infiel, que é, por exemplo, abrir mão de bens que foram penhorados judicialmente e que você assumiu um compromisso de não abrir mão e que você é nomeado depositário, você pode no Brasil, ser preso por essa dívida. Por quê? Porque no Brasil, segundo a nossa Constituição, isso é permitido. Só que isso causou uma grande confusão na esfera do direito brasileiro, porque exatamente com o choque entre a Convenção de São José, certo? E a disposição sobre o depositário infiel, os bancos no Brasil, que tinham muitos bens garantidos, invariavelmente apartamentos em nome das pessoas que o adquiriram e que se obrigavam a mantê-lo até o momento em que terminasse a quitação do mesmo imóvel, esses bancos começaram a fazer um lobby muito forte para manter isso, mas ele foi derrubado pela Convenção de São José, que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que foi julgar da constitucionalidade ou não desse dispositivo, ele disse que essa norma, embora não seja, e ela é anterior à Constituição que dizia isso, né? Embora ela não seja uma norma constitucional,
criou-se no Supremo uma nova nomenclatura, tornando-a uma norma extralegal, acima da lei. Ou seja, foi uma forma de acomodar as questões. Ou seja, esta norma prevalece sobre até as normas constitucionais. Isso foi uma construção chamada jurisprudencial. É uma construção elaborada com o objetivo de resolver questões em que a própria lei estabelece de forma diversa. Ok? Respondi, Sofia? Você está ouvindo? Alô, Sofia? Pois é, eu não tinha... Oi? Tá me Não, ouvindo, professor? agora tô. Eu quero só saber se você entendeu. Tá, pois é, eu tinha ficado em dúvida porque o artigo 27 da Convenção, ele faz uma ressalva ao artigo 46. Que Então, fala, eu entendi... Oi? que fala sobre 46, te lembra ainda? Isso, o 46, ele fala sobre a incompetência para firmar os tratados sobre a questão dos plenipotenciários, que diz que Uhum. só vai poder ser invocada a exceção de incompetência se for uma norma fundamental que tiver sido violada Isso e se a mesmo. violação for manifesta. Então, É, essa seria a ressalva. exato, exato. Certo? Então, nesse caso, não se admite a invocação do direito interno? Não se admite invocação do direito, a não ser que seja para descaracterizar uma norma de importância fundamental. Por exemplo, as cláusulas chamadas pétreas da Constituição. O direito à vida. Artigo 5º da Constituição estabelece mais de 60 itens que são os direitos humanos. São as cláusulas pétreas que não podem ser alteradas por nenhuma disposição. Assim, eu não posso criar um tratado, né? Como eu também não posso criar uma lei interna que seja contrária a um princípio chamado cláusula pétrea. Não pode ser mudado. Então, esse tratado que eventualmente estabelecer esta regra, esse tratado poderá, sim, de fato, ser desconstituído até, certo? Por quê? Porque ele é de importância fundamental, não só para o Brasil, como pelo mundo, entendeu? E nós temos que entender que cada estado tem uma cultura, e certas culturas têm certas exigências que não se aplicam a outros. Eu dei o exemplo da mulher islâmica, que sofre uma série de restrições nos países islâmicos e que no Ocidente não existem. Então, vejam, nós não podemos adotar no nosso sistema uma norma vinculada àquele direito da mulher islâmica, no caso, ou dever, que lá só existem deveres e não direitos, certo? Vamos lá, número 9. Considerando o regramento dos tratados internacionais na Convenção de Viena, assinale a opção correta. Reserva é um ato bilateral. Pergunto, é? É um ato unilateral. É um ato bilateral ou multilateral? Não. Pelo qual se expressa a objeção em relação a certos dispositivos de um tratado. O erro aqui é em chamar de ato bilateral ou multilateral. A reserva é feita individualmente por cada estado, certo? Não é pelo conjunto de estados ou por outros motivos. Até os estados podem aderir à reserva do outro, mas eles não podem fazer juntos, cada um vai ter que fazer a sua para justificar. Letra B. Letra B. Denúncia a expressão de objeto de um Estado a certos dispositivos de um tratado internacional. A denúncia não é uma objeção. A denúncia é sair fora, deixar de se obrigar. Por exemplo, existem tratados que obrigam o Brasil a pagar valores para a República do Congo. Valores que são deliberados para o atendimento das necessidades do cidadão que nasceu no Congo. E o Brasil, numa situação periclitante de dificuldade, não tem mais condições de continuar contribuindo. E aí, ao invés de descumprir o tratado, o Brasil faz o quê? Ele denuncia, dizendo à ordem internacional, a partir de agora eu não posso mais, por isto. Esta, aliás,
é a forma correta de excluir-se dos tratados, certo? Sempre pela denúncia, e não pelo descumprimento. Letra C. Denúncia é a expressão de consentimento de um Estado a um tratado internacional. Denúncia é consentimento? Evidentemente que não, né, pessoal? A letra D. Reserva é a declaração unilateral do Estado para excluir ou modificar o efeito jurídico em relação ao mesmo Estado de certas disposições de um tratado internacional. Esse é o conceito que está na lei, que está lá na Convenção. Ok, letra D. Aliás, eu vou dizer a vocês, as duas últimas questões todas acertaram. E essa aqui é a 9, que é a letra D. Só para concluir ainda a número 9, a última questão diz, a letra E, denúncia um dos tipos de vícios de consentimento estatal capaz de gerar anulação da expressão de vontade. Não. Repito, não é dizer eu não vou mais atender porque eu cometi um erro a aceitar. Se cometeu o erro, vai ter que denunciar, então, e não simplesmente denunciar, não pelo aspecto coisa, mas porque realmente ele exerceu um ato irregular. A letra D do número 9. A número 10. Sobre as definições constantes da Convenção de Viena de 69, podemos afirmar que, letra A, a Convenção determina e expressa a distinção entre tratado e acordo? Não. Lá naquele item número 2, tratado, acordo, pacto, convenção, tudo são sinônimos. Vocês vão, claro, que com o desenvolvimento da análise do direito internacional mais profunda, nós vamos ver que temos um termo para cada tipo de tratado. Mas isso deixamos para os chamados juristas especializados na matéria. Letra D, letra C, né? Reserva é uma declaração unilateral com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado? De novo, pessoal, estou repetindo, por isso a questão é certa, né? E letra D. A ratificação significa um documento expedido pela autoridade competente de um Estado, pelo qual são designados uma ou várias pessoas para representar o Estado na negociação. Isso é ratificação? Ratificar significa confirmar os termos do tratado. Não é plenos poderes. Certo? E a letra E, que fala em plenos poderes. Plenos poderes se refere à capacidade do Estado negociador impor uma proposta de texto aos demais participantes. Ninguém pode impor nada a ninguém. Os plenos poderes são dados para que aquele sujeito que foi nomeado pelo presidente da República estabeleça diante de seus pares, dos demais plenipotenciários, a posição do nosso país em relação à fórmula do tratado internacional. Eu acho que é isso. Bom, pessoal, eu fico à disposição, se vocês quiserem depois rediscutir alguma questão, sem problema. Já antecipo, então, que lá no Moodle vocês vão ter as suas pontuações, né? E que no nosso, eu não sei se alguém não ouviu, mas eu gostaria de deixar claro, no nosso Moodle, na parte que fala avaliação da disciplina, que é a última agora, né? Está junto com o projeto Taiwan, que eu coloquei, certo? Que vai, na verdade, integrar-se com as questões da nossa prova. Pessoal, na verdade, eu teria que exigir de vocês que elaborassem esta prova em 3 dias. Mas, na verdade, como vocês são de uma outra faculdade, que não a faculdade de Direito, olha como eu estou antigo, né? Uma escola, né? Onde a exigência é rígida, e até porque realmente o estudante de Direito é o que mais tem que encadear as prontas respostas, vocês terão, na verdade, 1 semana para poderem responder aos termos dessas questões, certo?
São 10 questões e, vejam, objetivas. Objetivas. Talvez muito mais fáceis do que essa que nós acabamos de analisar. Ok? E, claro, que com espectro maior. Bom, pessoal, eu até vou me permitir, depois da leitura da questão de Taiwan, vou me permitir deixar vocês liberados para, se quiserem olhar as questões, já querendo começarem a responder as questões, certo? Porque eu acho importante que vocês tenham o máximo de tempo possível para este trabalho. E entreguem exatamente nas datas pré-especificadas, será na próxima terça-feira, certo? Até 11 horas e 59 minutos. Ok? Bom, eu não 11 sei horas se... da manhã, professor. 23 horas e 59 minutos, desculpe. Eu acho que no Moodle tá... Acho que não, acho que conta 12, 11, né? Eles não botam... É 11 horas e 59 minutos. Eles não têm, no Google não tem, no Moodle não tem a conformação de 12, 13, 14, 15, isso não existe, é tudo repetido. Bom, vamos falar um pouquinho de Taiwan. Alguém me pediu na última aula, e parece que tem um aluno, inclusive, que é de origem taiwanesa, e eu, então, busquei tentei facilitar um texto que pode ser de contribuição para vocês, mais pela cultura do que propriamente o direito internacional, embora tenha tudo a ver com relações internacionais, certo? Que é exatamente a situação de Taiwan, que tanto se fala e tão pouco se sabe, certo? Então, eu já anteciparia a vocês que o texto está à disposição ali, mas eu vou me atrever a ler para vocês. Se houver alguma dúvida, fico à disposição. Taiwan. Em primeiro lugar, Taiwan, aqui, segundo a língua portuguesa, pode ser chamada de Taiwan ou Formosa, certo? Alguns chamam de Formosa. A pergunta é, uma nação ou uma província chinesa? Vamos lá. O conflito sobre Taiwan tem origem ao ensejo da vitória da Revolução Chinesa de 1949, quando houve a derrubada do governo de Chiang Kai-shek, que era o presidente da China, um presidente democrata, certo? Que governou a China desde 1927. Veja, democrata, mas com grande vínculo ditatorial, né? Ele governou desde 1927 até 1949, certo? Mas tudo bem. E concomitante instauração de um governo socialista, para não dizermos comunista, liderado por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, então, empreendeu uma grande revolta interna que determinou, né, a constituição de uma nova China, a qual se imprimiu um regime meramente socialista, comunista. Quando ocorreu isso, Chiang Kai-shek, que governava a China então desde 1927, se refugiou juntamente com o seu Estado-Maior, os oficiais do Exército, certo? E cerca de 2 milhões, vejam bem, 2 milhões de chineses, junto com eles, foram morar na ilha de Taiwan, ou Formosa. Vejam, houve uma grande massa de deslocamento interno, porque essa população não queria o comunismo, certo? E Chiang Kai-shek, que era o anterior líder, ele comandou essa retirada e a ocupação da ilha de Taiwan. Vamos adiante. 2 milhões de chineses de uma ilha situada a 130 quilômetros do litoral da parte continental da China e separada desta pelo estreito de mesmo nome. Quando se formou, na mesma ilha, um governo autônomo, apoiado, não podia deixar de ser, pelos Estados Unidos. Por isso que se pergunta, bom, mas a China é muito mais forte do que aquela pequena ilha, né? Por que ele tem tanto poder? Porque os Estados Unidos apoiaram expressamente a criação
de uma nova China, digamos assim. A partir deste período, a China seguiu dividida em duas. Uma chamada República Popular da China, que é a parte continental comunista, e a outra a China nacionalista, ou Taiwan, que é a parte insular. Insular significa a parte de ilha, né? Segmentos representativos dos dois lados da Guerra Fria. E o que era a Guerra Fria? Aquele conflito imenso que houve depois da Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos e União Soviética, que criou uma guerra dita fria, porque os dois tinham tantos armamentos, uns dirigidos contra os outros, que se fosse empreendida uma guerra entre os dois, por evidência que nós estaríamos talvez no final do mundo. E vejam, então, que a China nacionalista e a China continental, elas se dividiram também nesses dois polos, um lado capitalista e outro lado comunista. Certo que Taiwan se dirigiu, então, à ideia do capitalismo. A China popular, por seu turno, se aliou à União Soviética comunista, certo? A China popular aliou-se à União Soviética até o ano de 1960, certo? E depois seguiu seu próprio caminho. Tornou-se, digamos, autossustentável. Ou seja, nós tivemos uma divisão de posições políticas, umas adotadas pelos Estados Unidos, outra adotada pela União Soviética. E aqui, então, era a expressão da verdadeira situação bipolar que o mundo vigorava no mundo, em que realmente uma parte era totalmente comunista, que era a parte do leste, e a parte ocidental, que era eminentemente capitalista. Vejam que, desde então, as duas Chinas vivem numa situação de hostilidade, representada por conflitos armados nos primeiros anos de sua divisão, principalmente lá no início. Taiwan, de fato, assegurou a sua existência através do estreitamento de relações com os Estados Unidos, sendo que, em 1954, os Estados Unidos e Taiwan assinaram um acordo de defesa mútua. Ou seja, os Estados Unidos disse, se houver uma guerra contra Taiwan pela China, eu vou dar apoio a Taiwan. Muito bem. Após um intenso bombardeio no Estreito de Formosa pela República da China, neste mesmo ano, é que houve, então, este acordo, certo? E, evidentemente, fez com que os comunistas se afastassem naquele momento. Desde a década de 1970, Taiwan tem se destacado no cenário econômico mundial pelo seu desempenho invejável ao nível econômico. Formava, ao lado de outros 3 países do Pacífico, a Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura, no bloco dos chamados tigres asiáticos. Emergiu assim uma espécie de união entre esses países, estritamente capitalistas, e que formaram um grande conglomerado de natureza econômica, o que, evidentemente, causava grande dissabor aos chineses comunistas, né? Então, este alto grau de desempenho econômico e as altas taxas de crescimento destes países, além de uma política bastante agressiva de disputa no mercado externo, fez com que ela se exteriorizasse no mundo, certo? Os taiwaneses conquistaram padrões de vida bem próximos dos países mais desenvolvidos, contrastando com a dura realidade da China continental, que era a extrema pobreza. Do ponto de vista geopolítico, porém, Taiwan acumulava derrotas. Não estou falando da economia, estou falando do sistema político. Por quê? Porque em 71, certo? Foi substituída pela República Popular da China através da ONU. A China continental, ou comunista, substituiu e exigiu
que Taiwan saísse fora da ONU, como condição para que ela continuasse na ONU. Isso, evidentemente, causou uma séria preocupação a nível internacional, porque Taiwan ficou afastado dos centros de poder internacionais, certo? E em 79, os Estados Unidos transferiram a sua embaixada na capital, que é Taipei, certo? Para Pequim. Veja, os Estados Unidos, em 79, apesar de todas as propostas de amizade com Taiwan, transferiu a sua embaixada, que sobredita chinesa, para Pequim, na China comunista. Ou seja, tentando com isso alargar o poder econômico da China hoje, uma das maiores potências mundiais, a própria China comunista, né? Onde os Estados Unidos, então, começaram a manter relações diplomáticas, e quase que nesse sistema a própria China dizia: quem não mantiver relações diplomáticas, aliás, quem tiver relações diplomáticas com Taiwan, não terá relações diplomáticas comigo. Aí eu pergunto a vocês hoje, considerando a importância econômica e mundial da China, evidentemente que mais vale, por exemplo, para o Brasil, manter relações diplomáticas com a China e não com Taiwan. Porque era uma opção. A China disse: se você não manter relações comigo, não poderá manter com Taiwan. Mas quem manter com Taiwan não vai poder ter comigo. Certo? E veja, então, que houve até alteração da embaixada para o lado comunista. Face ao restabelecimento das relações diplomáticas com o país socialista. Foi um momento em que os Estados Unidos, que eram, em princípio, não mantinham relações diplomáticas com a China comunista, passaram a ter esse tipo de relação e tornaram-se parceiros comerciais no mundo afora. Neste mesmo ano, os Estados Unidos anularam o Tratado de Defesa que mantinham com a ilha de Taiwan e desativaram a base militar local, que era o grande medo da China comunista. Eles tinham uma base militar estruturada, norte-americana, dentro de Taiwan, certo? Apesar disso, Taiwan continuou contando com um compromisso de apoio e proteção militar norte-americana, entre aspas. Chiang Kai-shek, aquele que foi o líder do Partido Nacionalista, governou Taiwan até 1975, com poderes ditatoriais, porque ninguém fica tanto tempo no poder se não for ditador, né, pessoal? Mesmo após a sua morte, neste mesmo ano, 75, a ilha continuou a ser controlada pelo referido partido, que era o do Chiang Kai-shek, certo? Somente na década de 1990, o país passou por um processo de democratização total. Hoje, Taiwan é um país amplamente democrático, abrindo espaço para outros partidos políticos e outras agremiações políticas. Em 2000, o Partido Democrático Progressista, que era aquele partido que conquistou o poder através de eleições livres, atualmente, certo? Sob o comando de Cui Bian, que é o atual presidente, o qual sempre manifestou posição favorável à independência em relação à China popular. Vejam que eles nunca chegaram a declarar a independência de Taiwan, né? Mas, atualmente, hoje, o grande anseio de Taiwan é tornar-se um país absolutamente independente. A China diz que nunca existirá, a China comunista diz que nunca existirá duas Chinas. Não permitirá isso. Mas, então, vejam, com o comando de Chen Shui-bian, que tinha a posição favorável à independência da China em relação à China popular, o que lhe rendeu grandes votos da maioria da população taiwanesa e assegurou a sua reeleição em 2004. Taiwan tem governo próprio, eleito democraticamente, instituições independentes, moeda nacional, forças armadas, participa ativamente do comércio internacional, sendo, inclusive, membro da APEC. O que é a APEC?
uma grande aliança de cooperação econômica entre a Ásia e todo o Pacífico, certo? Para efeitos práticos, é um Estado soberano, mas, apesar disso, não é reconhecido na ONU e pelas principais organizações internacionais. E veja que Taiwan mantém relações diplomáticas apenas com 26 países. 26 que de uma comunidade mundial de 196 não é nada, porque a China continua impedindo que estes que são partidários de Taiwan venham, eventualmente, né, a serem recebidos como amigos da China popular. Bom, a China comunista considera Taiwan uma província rebelde, uma parte inalienável de seu próprio território. Diz que perdeu esse território que era deles, né? Nos últimos anos, tem se empenhado ostensivamente num processo de reunificação. Ou seja, a China comunista quer se reunificar com a China nacionalista, certo? E aí? Só um momentinho que eu pulei aqui. Desde a década de 90, existem manobras... a China popular considera Taiwan uma própria rebelde. Tá? Nos últimos anos, a China tem se empenhado em reunificar as duas Chinas, inclusive recorrendo ao uso da força, caso isso seja inevitável. Desde a década de 90, tem realizado manobras militares no Estreito de Taiwan, no sentido de reforçar a sua disposição de impedir qualquer tentativa de independência. Em busca de uma solução pacífica, contudo, Pequim propõe o conceito de um país com dois sistemas, o que, aliás, na prática já vem exercendo. Vocês sabem que, embora seja um país comunista, a China, hoje, é um país eminentemente capitalista, é um dos maiores países envolvidos no comércio internacional, é a segunda maior potência internacional econômica. E, portanto, a ideia seria, quiçá, deixar o comunismo para os pobres e, para os ricos, estabelecer um governo, talvez, mais de aproximação, para que ali, então, se habilitasse, então, o capitalismo. Então, um país e dois sistemas. O socialista no continente e o capitalista em Taiwan. Em tese, isto permitiria a Taiwan adotar as suas políticas econômicas e manter as suas instituições com relativa autonomia. Talvez isso realmente fosse o desejável, mas não há nenhuma certeza em relação a isso. De outro lado do estreito, o atual presidente taiwanês não ousa declarar a independência ou tomar qualquer decisão contra a reunificação com a parte continental. No entanto, tem manifestado que qualquer atitude a esse respeito dependerá de um processo livre e democrático, cuja deliberação cabe a 23 milhões de pessoas que hoje vivem em Taiwan. São taiwaneses, não são mais chineses, embora a China insista em dizer que eles são chineses. Em sua maioria, que é essa população simpática à causa separatista, não quer se aproximar da China comunista. A perspectiva de uma só China no futuro, segundo o presidente, deverá ser fruto de negociações em bases iguais. Dificilmente. Taiwan conta ainda com o apoio dos Estados Unidos, que considera a ilha estratégica para suas influências na região Ásia-Pacífico. Além disso, a determinação do Congresso norte-americano defender a ilha a qualquer tentativa de ameaça militar externa. Em março de 2005, um novo agravante tem colocado em risco as delicadas relações das duas Chinas. A Assembleia Nacional Popular, Parlamento da China continental, aprovou uma lei anti-secessão, anti-divisão, certo? E esta lei autoriza o uso da força contra Taiwan, caso essa declare sua independência formal. A iniciativa reforça as hostilidades entre dois governos e coloca os Estados Unidos em situação delicada. Não está nos planos dos americanos um conflito direto com a China,
que, por outro lado, não deverão ficar impassíveis se a China venha invadir Taiwan e busque reunificar por meios bélicos. Desde 2004, o governo norte-americano vem fortalecendo a cooperação militar com Taiwan e tem feito pressões sobre a União Europeia para que não suspendam o embargo à venda de armas à China continental. Imposto desde aquela famoso massacre da Praça da Paz Celestial, onde aparecia um estudante na frente de um tanque de guerra, onde começou as primeiras repercussões do interesse mais democrático da população chinesa comunista, certo? O governo de Washington procurou também envolver e comprometer o Japão na defesa de uma Taiwan independente. Os japoneses têm interesses estratégicos naquele estreito, por onde circula boa parte das mercadorias negociadas por este país no mercado internacional. A maioria dos analistas acredita que a lei anti-secessão é mais um jogo de cena da China popular. Esta lei não acrescenta nada além de que o governo chinês sempre declarou neste pouco mais de meio século de tensão entre as duas Chinas. Existe ainda um outro componente que funciona como bloqueador de ações beligerantes: as intensas relações e interesses econômicos existentes entre todos os países do mundo que poderiam ser envolvidos no caso de um agravamento da questão taiwanesa. Esta é a situação que redunda hoje, ainda separatista, não tornou-se independente, tem proteção americana parcial, tem proteção da União Europeia parcial e assim por diante. E aí se criou, então, digamos, essa linha divisória entre os dois países, que, por exemplo, não permite que o Brasil vá manter relações diplomáticas com Taiwan. Não sei se vocês recordam aquele menino Yuan, que quando foi levado por seu tio para Taiwan, e o Brasil não conseguia nem adentrar nas fronteiras de Taiwan em função da inexistência de relações diplomáticas. Bom, pessoal, esse texto é um texto mais de aculturamento, para que vocês tenham uma noção mais ampla do que acontece na esfera do direito internacional e das relações internacionais entre Estados. O ideal é que a gente pudesse associar a isto ideias mais adequadas à formulação de novas políticas, porque é inadmissível que um país com 23 milhões de habitantes não tenha representatividade na ONU, simplesmente por um fator de capricho ou de uma ferida causada à China comunista. Então, é uma questão que nos faz pensar e que nos envolve, talvez, num pouquinho mais de conhecimento dos fatos. Ok? Pergunta sobre a prova? Alguma dúvida, pessoal? Eu tenho duas perguntas, uma sobre a questão de Taiwan e outra sobre o exercício. Pois não. Fala. Eu estava olhando os países que têm relações com Taiwan, então, por exemplo, o Paraguai e a Guatemala não têm relações com a China. Não tem relações com a China, que a China não permite. Até seria interessante para vocês tentarem localizar esses países que não mantêm. Muito fácil. Vocês hoje têm o melhor instrumento do mundo para isso. Não é como no meu tempo que eu tinha... Sim, eu olhei assim nos que são mais próximos da gente, o Paraguai, a Guatemala. 20 e pouco só, né? É muito pouca coisa. É muito pouca coisa. Certo? Então, vejam, a União Soviética não permite que eles mantenham. E veja que a União Soviética, que depois foi substituída pela Rússia, porque ela se desfacelou, né? Quando ela foi transferida para a Rússia hoje faz o papel, né, de apoio ao Conselho de Segurança da ONU, do qual a China comunista também faz parte. E que, na verdade, seria também uma posição colocada em favor de Taiwan, porque Taiwan também colaborou com os americanos e com todas as forças ocidentais na guerra contra Hitler, certo? Então, nós temos que entender que estes grandes líderes da Segunda Guerra Mundial deveriam ter um esforço todo especial para resolver isso. Vamos lá, tem outra pergunta? Só sobre o exercício anterior que a gente entregou, eu só queria saber se o senhor podia postar as respostas por escrito para eu conferir direitinho depois. Sim, posso fazer sim, posso. Tá, vou obrigada. colocar ele no mesmo item ali. Ok. Tipo um gabarito, né? É um gabarito.
Tá bom. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de todos que estão participando desta aula. Agradeço principalmente a Ana, a Natália, a Sofia, que realmente sempre estão aí presentes. E eu fico à disposição de vocês qualquer outra questão que gostariam de saber mais sobre direito internacional, como é que procura um caminho para adentrar nessa área. Nós temos hoje uma chance muito interessante na PUC, que é a questão vinculada à faculdade recém-aberta de Relações Internacionais, né? Que também faz um complemento e que realmente vai analisar essas questões mundiais, e um curso maravilhoso para quem almeja a carreira diplomática. Ok, pessoal? Por hoje eu agradeço a presença e até a próxima aula. Ok? Não esqueçam de entregar a prova até a próxima terça-feira. Muito boa noite. Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, professor. Obrigado. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.